bom dia! Mais um programa aqui da Escola do Parlamento e TV Câmara. Estamos aqui hoje e vamos conversar aqui hoje sobre grandes temas da nossa cidade. Com certeza vai falar com você também, tá certo? O presidente da Câmara, vereador Carmônio, diz que o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Estamos aqui no plenário Tiradentes, onde os vereadores se reúnem, 21 vereadores se reúnem aqui para traçar aqui os caminhos da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo ele aqui, ele que é o Marcelo Couto Dias, que é o secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar. Eu vou ler aqui só um pedaço aqui, viu? Do currículo dele, porque são 7 páginas o currículo do Marcelo. Licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, olha aí os baianos, mestre e doutor pelo programa de pós-graduação em família da Universidade Católica de Salvador, com estágio no Departamento de Sociologia na Universidade de Bolonha, na Itália, onde se parla, de onde vem o parlamento. Atuou durante 10 anos como professor do ensino médio, meu Deus, e nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Católica de Salvador, onde também ocupou o cargo de coordenador no eixo de formação geral. De 2019 a 2022, foi diretor do Departamento de Formação e Desenvolvimento e Fortalecimento da Família, na Secretaria Nacional de Família do Governo Federal. Toma água, porque o currículo do cara não é pequeno não, hein? Rafinha? Ele é casado com a Ariane, que manda em tudo lá. E ele é pai também de 6 filhos, ele é a favor da família. Família grande. Tá certo? Vamos conversar com ele aqui, Marcelo Couto Dias. Bom dia, Marcelo, tudo bem, irmão? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, né, participar desse programa aqui, falar um pouco da secretaria, falar do tema da família, da atuação do poder público nesse campo. E aí, a cidade de Osasco, Marcelo, sempre foi conhecido como a cidade do trabalho. E agora no governo aqui do Rogério Lins, já no 2º mandato, fazendo um belíssimo trabalho aqui na cidade, fazendo gestão dessa cidade, que é uma das maiores do Brasil, praticamente o 2º PIB do estado, só perde para a capital, praticamente o 6º, 7º PIB do Brasil, acima das maiores capitais do Brasil, quer dizer, uma grande cidade. E hoje o prefeito Rogério Lins dizendo, juntamente com essa Câmara, que Osasco é a cidade da família. E aí criou a secretaria e colocou você nessa importante pasta. Você chegou, já está aí praticamente que há um mês já, da secretaria. No dia 17 completam 3 meses aí. Já são 3 meses. Eu quero que você fale sobre a sua secretaria. Bora lá. Então, a secretaria foi instituída pela Lei 417, né, que foi aprovada no dia 25 de abril, né, de 2023, sancionada aí pelo prefeito. E o que traz, qual é a proposta da Secretaria da Família? Né? Primeira coisa, assim, o tema da família é tratado em diversas pastas. Diversas secretarias implementam políticas públicas tendo como foco a família. A gente pensa na saúde, a saúde é para quem? Para os membros da família, é uma criança, é um idoso, é uma mãe, um pai, um trabalhador e etc. A educação atende os filhos, né? Ou seja, as políticas públicas, de um modo geral, elas têm como público, né, como beneficiário, membros de uma família, porque todos nós pertencemos a uma família. A gente pode não ter constituído uma, né? Pode não ser pai, pode não ser mãe, pode não ser marido, esposa, mas todo mundo é filho, né? Então todo mundo de alguma forma participa. Então qual é a primeira tarefa da Secretaria da Família? Articular ações da administração pública referente à família, ou seja, verificar como que essas diferentes políticas em diferentes campos trabalham de forma articulada, tendo em vista o desenvolvimento da família. E, nesse sentido, garantir a inserção de uma perspectiva de família nas diversas políticas. Então, essa primeira tarefa, ou seja, fazer com que todo o esforço da administração pública em vista do bem-estar das pessoas
estejam articulados e tenham uma perspectiva clara de família. Mas, além disso, também a Secretaria da Família tem a tarefa de implementar programas de fortalecimento de vínculos familiares, ou seja, favorecer, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ajudar as famílias a se desenvolverem e estabelecerem relações adequadas para o bem dos seus próprios membros e também para o bem da sociedade como um todo. Além disso, tem a questão do equilíbrio entre trabalho e família, porque cada vez mais os pais e mães de família estão inseridos no mercado de trabalho, ambos, né? Então a gente já superou aquela etapa em que você tinha uma divisão ali, onde tinha um modelo, né, do pai provedor e a mãe que dedicava-se exclusivamente ao cuidar dos filhos. Esse modelo, por diversas transformações sociais, não é o que vigora hoje. Então, pais e mães no ambiente de trabalho, é necessário que eles possam, ao mesmo tempo, garantir o cumprimento das suas responsabilidades laborais, mas também que não deixem desassistido os seus compromissos e as suas responsabilidades familiares. Nesse sentido, é necessário implementar políticas de conciliação, trabalho e família. Então, essas são as questões. Além disso, a Secretaria também é uma Secretaria de Segurança Alimentar, tem um tema da segurança alimentar, tem uma Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, e aí ela tem essa tarefa de garantir aí, ações, né, do ponto de vista da administração pública, programas, planos, diretrizes, para garantir um sistema de segurança alimentar, sustentabilidade, inovação social, garantir o direito humano, né, de todas as pessoas a uma alimentação adequada. Então, esse é basicamente o contexto mais amplo aí da Secretaria em termos de competências, por isso ela foi criada. Olha aí quanta coisa, hein? E aí eu tenho ouvido também, Marcelo, que na realidade a família como uma unidade, né? Uma unidade, uma célula, né? Uma célula máter, que é assim como é chamada, inclusive pelo Papa, né? Que é chamada de uma célula. O governo não teria condições de segurar de garantir que as crianças sejam cuidadas, que os velhos sejam cuidados. Então, fortalecer os laços familiares é trazer segurança, inclusive, para o governo. Com certeza, né? Se a gente olhar para a Constituição Federal, né? Ou seja, todo o arcabouço do funcionamento do Estado no Brasil está, acima de tudo, amparado no que estabelece a Constituição Federal de 1988. E lá no artigo 226 da Constituição, o que a gente vê lá? Está escrito o quê? A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, tem duas coisas importantes. Primeiro, o Estado reconhece que a família é a base da sociedade. Uma sociedade se edifica tendo como base, como fundamento, as famílias, né? Então, assim, quando você vai construir uma casa, você não começa do telhado, você começa da base. Qual é o alicerce da sociedade? É a família, é o que estabelece a Constituição. Isso não é uma questão de posicionamento, de ideia, de valor, de uma pessoa, de uma religião ou coisa do tipo. É o que estabelece a Constituição. Considerando que ela é base, a Constituição fala, tem especial proteção do Estado. Por quê? Porque se você não proteger a base, você corre o risco do edifício desabar, né? Então, assim, se você não protege bem as estruturas, os fundamentos, a fundação de um edifício, você está colocando em risco toda a edificação. A mesma coisa, essa é a lógica, né, que a gente pode pensar da sociedade. Mas a pergunta é, como proteger a família? E é aí que entra o tema das políticas públicas familiares, né? Porque como que se consolida essa proteção especial de que trata a Constituição? Porque também uma outra coisa que é importante, a Constituição não só fala que o Estado deve proteger a família, mas esse mesmo Estado, confere à família uma série de deveres graves. Então a gente fala muito da Constituição de 88, que é tida como a Constituição cidadã, né? Quando as pessoas ouvem a palavra cidadania, as pessoas lembram logo dos direitos. Mas cidadania implica direitos e também deveres. E a família tem deveres muito graves. Eu vou só elencar alguns aqui, né? Quando a Constituição fala de educação, artigo 205 da Constituição, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Então aqui ninguém discute o quão complexo é a garantia desse direito de todos à educação, mas a família tem um dever. E aí depois a gente vai para o artigo 227, que traça todo o rol de direitos da criança e do adolescente. Como é que começa esse artigo? Artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, e aí traz todo um rol de direitos. Direito à vida, saúde, educação, moradia, lazer, etc. Está salvo de toda forma de negligência, violência, opressão, ou seja, todo o arcabouço dos direitos da criança tem o dever de garantir está na família, na sociedade, no Estado. Então aqui a família já tem um outro dever grave, né? Depois, o artigo 229. O que o artigo 229 fala? É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Então, quantas crianças e adolescentes nós temos no Brasil? E os pais, a família, têm um dever de assistir, criar e educar esses menores. Depois, o artigo 230, que fala dos direitos do idoso, né? Assegurar às pessoas idosas, né, os seus direitos. Quem tem um dever? É dever da família. Então, a família tem deveres graves. E aí é necessário que se consolide essa proteção. Quando alguém tem uma responsabilidade, um dever para cumprir, ela tem que estar habilitada para tal. Então, se eu tenho o dever de registrar o que está acontecendo nesse programa, né, os cinegrafistas, os fotógrafos, etc., qual é o pressuposto? De que eles estão adequadamente habilitados para cumprir essa tarefa, essa responsabilidade. Se a família tem todo esse rol de deveres, ela precisa também de ter condições adequadas para cumprir. E é aqui que entra as políticas familiares, ou seja, a política familiar é garantir as condições necessárias para que as famílias possam cumprir as suas responsabilidades, possam assumir as suas responsabilidades e terem condições para tal, porque a gente não pode solicitar, né, tem uma frase do Exupéry, né, do Pequeno Príncipe, né? Nós lemos aqui, hein? Olha só que legal. Nós temos aqui na Câmara Municipal o Clube do Livro, e o último livro que nós lemos aí foi o Pequeno Príncipe. Tem uma parte do livro que fala assim: cortaram as nossas pernas e nos deixaram livres para caminhar. Às vezes acontece isso, né, com as famílias, ou seja, tiram as condições e pede responsabilidade para ela. Então, assim, as famílias têm que ter condições. E esse é o contexto da política familiar. Olha aí quanta coisa, hein? E eu que já peguei aqui a minha carteirinha de idoso. Rogerinho, se prepare, fique vivo, porque para fazer 60 anos tem que ficar vivo. E, na realidade, aí é tanto as crianças quanto o idoso. E aí tem uns pais aí, eu não ia falar não, mas vou falar. Tem uns pais aí que fogem. Faz o filho, faz a criança e vaza. Isso dá cadeia, né, secretária? É uma forma de... Se não ajudar lá mensalmente lá a criação, dá cadeia. É interessante notar isso, né? Ou seja, essas responsabilidades, o Estado atua para garantir que esses deveres sejam cumpridos, né? Então, a gente teve agora, dia 14, foi instituída uma lei federal, que instituiu o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, né? Foi instituído, foi sancionado pelo presidente, o vice-presidente, né, que era o presidente em exercício na data que foi sancionada, Geraldo Alckmin, né? É um projeto de lei que já tinha sido apresentado, discutido, né, no ano passado, foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado e foi sancionado esse ano. Então, tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade quando o artigo 229 fala que tem o dever de assistir, de criar e educar os filhos, por exemplo, né, a pensão, né, alimentícia, etc., né, faz parte do cumprimento desse dever, mas não se restringe a isso, né, e esse que é o ponto, né, o dever de um pai não se limita à garantia das condições materiais, porque uma criança, para se desenvolver, não só uma criança, um adulto também, ele precisa também de condições que estão relacionais. Precisa de condições materiais, mas também condições relacionais. Por isso, é um direito humano a convivência familiar e comunitária, né? No rol dos direitos da criança, lá no artigo 227, está lá a convivência familiar e comunitária. O idoso também tem direito à convivência. Então, essa convivência, ou seja, os adultos, pais e mães de família, ou filhos, né, adultos, têm essa responsabilidade, esse dever. E é necessário pensar condições para que essas pessoas sejam adequadamente informadas,
acerca das suas responsabilidades e que também tenham condições. Então, por exemplo, para um pai garantir o sustento do seu filho, ele precisa ter renda, precisa ter acesso a trabalho. Então, uma política de trabalho, de acesso a emprego e renda, é uma política familiar na medida em que se considera esse direito dos pais. Né? Então, por isso que eu tinha falado no início, ou seja, são várias políticas que têm esse foco. Então, quando você favorece o desenvolvimento econômico, você está favorecendo o desenvolvimento da família. O prefeito fala muito disso, né? Ou seja, a família empregada é família protegida. Né? E aí, nós estamos aqui falando hoje aqui com o secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, o doutor Marcelo Couto Dias, que está aqui falando para a gente aqui sobre o projeto da família. Tá certo? E está falando aqui dessa transversalidade dos vários setores. Você falou aqui do trabalho, o senhor falou aqui também, mas falou também da habitação, porque toda família precisa ter casa, precisa ter moradia. Então, a Secretaria da Habitação, da Saúde, da Educação, do Esporte, porque, inclusive, está tendo os jogos aí da terceira idade, que junta aí essa turma aí, eita, que eu estou lá daqui uns dias também, jogando vôlei, jogando peteca, vamos jogar peteca, doutora Rita. Quer dizer, vamos lá fazer essa convivência da maior relevância que a cidade proponha essas políticas públicas para que a família tenha convivência. É isso, doutor? Isso. Né? Então, assim, é um dos direitos que devem ser garantidos é esse direito da convivência, primeiro, familiar e comunitária. Então, para a convivência familiar, por exemplo, a família tem que ter condições dignas de habitação. Né? Para a gente pensar também, é preciso ter espaços, nessa convivência familiar não se dá só no espaço da casa, é preciso ter espaços públicos, parques, ambientes seguros. A segurança também é fundamental para a família, porque se você não tem uma cidade segura, os pais vão ter restrições, vão ter dificuldade, às vezes vão ter apreensão de sair com seus filhos ou levar para passear os membros da família, etc. Então, ou seja, são várias coisas que você precisa para construir uma cidade que seja uma cidade favorável, amiga da família. Né? Então, essa é uma expressão que tem sido muito utilizada, especialmente em países da Europa, de municípios amigos da família, ou seja, são municípios que implementam políticas nos diversos âmbitos, diversos setores, para quê? Para que as famílias possam conviver bem no espaço público, possam desfrutar adequadamente do espaço da cidade e possam se desenvolver de todas as formas. Né? Tem aquele ditado que diz que para criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Né? Então não basta só ter pai e ter mãe, precisa ter pai e mãe participativos, presentes, com condições, mas é preciso também ter toda uma combinação de fatores. Nesse sentido é interessante notar, se a gente chegar ao que é propriamente a política familiar. Né? Então, eu gosto muito de uma definição que a Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, né, ele dá de política familiar. Ele diz o quê? Políticas familiares são definidas como aquelas políticas que, primeiro, aumentam os recursos das famílias com filhos dependentes. Isso é uma coisa importante. Se tem um filho dependente, a família tem que ter recurso para tal. Né? Então, ou seja, uma política familiar garante isso. Aqui no município de Osasco, a gente tem um programa que é uma referência nacional, que é o programa Nosso Futuro, um programa de segurança alimentar, de enfrentamento à vulnerabilidade, etc. E qual é o foco dele? Família com presença de crianças, de pessoas com deficiência, etc., né? Idosos. Então, garantir, aumentar os recursos das famílias com membros dependentes é uma estratégia fundamental da política familiar. Favorecem o desenvolvimento das crianças. Então, a política familiar é uma política que favorece o desenvolvimento das crianças. E como se favorece o desenvolvimento das crianças? Garantindo acesso à creche, né? Garantindo acesso a uma educação de qualidade, mas também, e esse é um ponto que a gente precisa reservar um tempinho, que é uma ação que a Secretaria da Família está implementando em primeira pessoa, em parceria com a Secretaria de Assistência e Secretaria de Educação, que os pais tenham condições para interagir com os filhos, ou seja, que eles disponham de competências parentais, de habilidades para a interação com os filhos. Além disso, uma política familiar, aquela que remove obstáculos para ter filho e conciliar as responsabilidades profissionais com as familiares. Né? Então, assim,
a administração pública tem que garantir a autonomia dos adultos, dos casais, de tomar a decisão de terem ou não terem filhos, porque esse é um direito das pessoas, né? Ninguém pode ser nem constrangido a ter, nem constrangido a não ter, né? Então, essa é uma política, para dar o exemplo aí da China, né, que limitava, né? Política do filho único, né? Agora eles viram que esse negócio deu errado, colocaram 2 filhos. Agora já liberou, mas ninguém mais quer ter filho, né? Então, isso é um problema para a sociedade, porque você não renova, tem um problema do envelhecimento, etc., né? Mas é garantir que as pessoas tenham o direito de fazer as suas escolhas. Mas, uma vez escolhendo ter filhos, que elas sejam amparadas suficientemente para quê? Para que elas possam ter condições, porque uma família sozinha não dá conta de garantir tudo o que é necessário para o desenvolvimento, né? E também que promovam uma igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, ou seja, que mães e pais de família não sejam não sejam discriminados no mercado de trabalho porque têm responsabilidades familiares. Porque, vou contratar esse pai aqui, essa mãe, tem que cuidar do filho, depois vai ter que faltar, na hora que o menino ficar doente, ele falta aqui no trabalho, etc. Ou seja, e às vezes dá prioridade para uma pessoa que não tem esse compromisso, não tem membros dependentes na família, né? Então esse é um pouco o cenário, mas eu queria depois que a gente falasse também um pouco dessa ação aí de formação parental, que é um tema que a gente está introduzindo aqui no município, que eu acho que é bastante relevante. Legal, estamos aqui hoje com o doutor Marcelo Couto Dias. Olha aí, Rafinha, você quer ter filho, tem que ter juízo. Vai fazer filho, vai ter que cuidar. É isso daí, não é assim não. Tá lá o Danilo, já tem criança? Teve? Tem, né? Então cuida. Quem fez, cuida. E aí, na pandemia, doutor Marcelo, nós tivemos algumas experiências, né? E tivemos algumas coisas que nós deveríamos ter aprendido. Mas quando nós ficamos trancados em casa quase 1 ano, e as famílias sempre dizem, não, imagine se tivéssemos férias de 1 ano. E meio que nós tivemos esse período aí de férias aí, meio forçado na pandemia, que nós tivemos que conviver com a família, e muitas famílias não sabiam o que fazer dentro de casa. É mais ou menos aquele problema, doutora Rita, quando a gente vai na praia e a gente leva lá a família, o cachorro, o papagaio, o periquito, os filhos, os vizinhos, os primos, tudo, vai tudo para ir para a praia, para ir para a areia. Daí quando chove, vai tudo para dentro da kitnet de 20 metros quadrados. Daí a gente não sabe o que faz, fica brigando dentro de casa. Isso foi um momento também que nós precisamos aprender a conviver, né? Nós não sabemos conviver, a gente sabe viver, sabe ficar 10, 12, 15 horas fora de casa, vem para casa para jantar e dormir, mas se é para ficar em casa, a gente não sabe o que faz. Essa é uma questão séria. Eu acho que aqui tem 2 pontos, né? Primeiro, foi interessante na época da pandemia as pessoas, né, propondo atividades para fazer em casa, etc. Né? Fica em casa e tal. Para quem tem condições adequadas de moradia, isso é bem tranquilo, né? Cada um está no seu quarto, com sua conta no Netflix, no Amazon Prime, etc., né? no Disney e tal. É uma coisa. Agora, muitas famílias estão em condições de habitação inadequadas. O que é uma condição inadequada de habitação? Tem famílias que mais de 4 membros da família vivem num único cômodo. E aí é difícil você pedir para essas pessoas, né? Fique em casa comum em cima do outro, né? Às vezes a condição não é adequada. Então, a pandemia mostrou muito isso. Isso gerou um nível de ansiedade nas pessoas muito grande, né? Porque as condições não são adequadas, né? Esse limite que tem na classe média entre a casa e a rua, bem delimitado, em regiões periféricas não tem, até porque as condições da casa são muito inadequadas, então a rua é meio uma continuação da casa, né? Então, esse é um ponto. Mas o outro ponto também é a falta dessas habilidades parentais, ou seja, dessas ferramentas para o relacionamento. Isso ficou muito claro, né? Então, aqui tem um ponto importante, a Convenção para os Direitos da Criança, que é um documento, a Declaração dos Direitos da Criança, né? Convenção sobre os Direitos da Criança, que é um documento internacional, já foi ratificado por mais de 196 países, é o documento internacional mais ratificado do mundo. Ele já no preâmbulo, ele reconhece o quê? Ele fala, a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento da sua personalidade, ela deve crescer no seio da família, num ambiente de felicidade, amor e compreensão. Então é necessário que a gente ajude as famílias a se tornarem ou serem sempre mais num ambiente de felicidade, amor e compreensão. Isso depende das habilidades dos pais,
né, das habilidades dos adultos, dos responsáveis. E aí, isso ficou muito claro na pandemia. A inabilidade, a falta de habilidade dos pais, e isso não tem classe social, para lidar com os filhos. E aqui, isso tem a ver com o estilo, a forma da parentalidade. Uma série de estudos tem mostrado uma relação entre a parentalidade, ou seja, o modo como pais ou responsáveis lidam com os filhos e uma série de comportamentos de risco na adolescência, sobretudo. Então, por exemplo, um estudo feito aqui no Brasil mostrou que pais que exigem o cumprimento de regras e que são participativos, expressam afeto, participam dos filhos, apoiam os filhos, eles têm uma chance menor de enfrentar problemas com álcool e outras drogas na adolescência. Então, isso é um dado evidente. Ou seja, então, quanto melhor o exercício parental, quanto menor o risco de, por exemplo, experimentação e abuso de álcool e drogas na adolescência. Mas não só. Filhos de pais negligentes, ou seja, pais que ofertam que são pouco exigentes e pouco responsivos, ou seja, que não participam da vida dos filhos, não estabelecem regras claras, não monitoram os filhos, não sabem onde os filhos estão, o que estão fazendo, com quem estão, esses filhos têm o dobro de chance de ter praticado sexo desprotegido aos 13 anos de idade. O que implica uma série de riscos, como infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, aumenta a chance de transtornos de ansiedade e depressão, aumenta a chance de evadir da escola, de sair da escola, etc. Então, melhorar a parentalidade é muito importante para que os pais se desenvolvam, ou seja, desenvolver práticas parentais adequadas é muito importante. Na esteira dessa compreensão que vem se consolidando no âmbito da ciência, começaram a surgir programas de formação parental. São programas que ajudam os pais a desenvolverem estratégias eficazes de interação com os filhos. E aqui, a Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar do município de Osasco, nesse próximo dia 17, quinta-feira agora, dessa semana, vai estar iniciando a implementação aqui no município do programa Famílias Fortes. É uma metodologia que foi desenvolvida no Reino Unido, já foi aplicada em mais de 25 países e é um programa para favorecer o desenvolvimento de habilidades parentais, fortalecer os vínculos familiares com pais ou responsáveis de filhos na faixa etária de 10 a 14 anos, que é essa transição da infância para a adolescência, onde muitos comportamentos desse começam a aparecer. Então, esse programa ele vai ser implementado em 8 escolas aqui do município, 4 da Zona Sul, 4 da Zona Norte, com grupos de até 15 famílias, cada um desses grupos. Então, agora, no mês de agosto, setembro, vão ser 120 famílias beneficiadas. Depois, em outubro, a gente vai iniciar um novo ciclo e a ideia é ir ampliando, a cada aplicação, ampliar o número de famílias atendidas. Para quê? Para desenvolver essas habilidades. E aí também a Secretaria está num processo avançado de contratação de um outro programa, que é o programa ACT, Adultos e Crianças Juntos, que é o programa de habilidades parentais também, para pais de crianças na primeira infância, filhos de 0 até 8 anos. Então, esses 2 programas estão sendo implementados, então, uma ação inovadora aqui no município, está associado, ou seja, vão ser priorizadas as famílias beneficiárias do programa Nosso Futuro. Então, são 2 programas que ajudam os pais a desenvolverem essas habilidades, ou seja, ajudam os pais a desenvolverem essas ferramentas. Olha aí quanta coisa acontecendo aí, hein? E aí, dizer aqui o seguinte, esse projeto aí da família foi votado aqui no plenário Tiradentes, foi votado. Tudo o que acontece na cidade passa necessariamente aqui pelo plenário Tiradentes. Nossa gratidão aqui ao vereador Carmônio. E o Carmônio sempre diz o seguinte, o desenvolvimento de Osasco passa por aqui. Joia, muitos projetos aqui, e aí eu vou dizer o seguinte, até porque lá na cultura judaica, já dizia lá, entre, acho que um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para você não morrer antes. Na verdade não diz isso, diz para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. E o próprio apóstolo Paulo fala também, pais, não irriteis os vossos filhos. E tudo isso é a família. A igreja pode ajudar muito também, doutor? A sociedade como um todo, porque cada vez está se consolidando
seja nas empresas, nas organizações da sociedade civil, nas entidades religiosas, a necessidade de fortalecer as famílias, porque até muito pouco tempo a gente pensava que família era um problema privado. Não é. É uma decisão privada. A decisão de se casar, de ter filhos, é uma decisão privada, mas tem repercussões públicas. Então é muito importante que a sociedade como um todo se engaje. Mas isso não é novidade, como eu falei, a Constituição fala, né? Quando fala dos direitos da criança, fala dever da família, da sociedade, do Estado. Então é necessário que as instituições religiosas, que as organizações da sociedade civil, que as empresas, todos se comprometam nessa tarefa de favorecer o desenvolvimento da família e promover relações familiares mais adequadas. Já estão dizendo, o Rafinha vem aqui e irrita nós, ele vem dizer que o nosso tempo acabou, é isso mesmo? O tempo acabou, é isso? Ah, não brinca. Nós vamos pedir mais tempo aqui, até porque o plenário é soberano e o plenário pode decidir aqui por mais tempo, tá certo? Os favoráveis que o doutor Marcelo volte aqui, permaneçam como estão. Ok, aprovado, o doutor Marcelo vai voltar aqui. O senhor tem as suas considerações finais, meu doutor? Eu queria primeiro parabenizar essa iniciativa aqui da escola, né, de trazer, de levar o conhecimento do cidadão o que está acontecendo na cidade, o que o poder público tem feito, né, então isso é muito importante. Queria registrar também aqui os meus cumprimentos à Câmara Municipal de Osasco, que garantiu que na cidade de Osasco existisse essa estrutura da Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, e também agradecer a toda a administração pública municipal que tem unido esforços para levar às famílias o desenvolvimento, para promover relações familiares mais fortalecidas para o bem da sociedade. Onde que a gente acha mais informações sobre a Secretaria, doutor? Nas redes sociais? Então, tem no site da Prefeitura, tem uma parte lá da Secretaria da Família, inclusive está divulgada a notícia da implementação do Famílias Fortes, que começa essa semana. Tem no Instagram, né, cefam.osasco, né, vocês podem seguir lá para ver, acompanhar as atividades da Secretaria da Família. Está lá para vocês nos acompanharem, interagirem lá conosco. Olha aí, então, muito obrigado, a nossa gratidão aqui ao Marcelo Couto, que é o secretário da Família, da Cidadania e da Segurança Alimentar. Não deu nem tempo de falar sobre a segurança alimentar, mas ele vai votar, o plenário já votou aqui, ele já está convidado para estar aqui. A nossa gratidão à liberação aqui do plenário, pelo vereador Carmona, o presidente dessa casa, e os parabéns aqui também pelo prefeito Rogério Lins, que soube achar, e claro, ao nosso deputado também, nosso deputado Rogério Santos, que achou aí o Marcelo Couto lá na Bahia, para trazer para nós aqui o nosso abraço aos nossos deputados, tá certo? E eu sempre digo, lá no Salmo 128 diz a bênção sobre a família, e no Salmo 127 diz também, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E no Salmo 124 diz que, se não fosse o Senhor, nossos inimigos nos teriam engolido vivos, mas o Senhor nos livrou como de um laço do passarinheiro. Eu quero dizer para você o seguinte, melhor do que ter razão é viver em paz. Até o próximo programa, se Deus quiser. Valeu, tchau!